Meus amados irmãos, com imensa alegria em nosso coração, nós recebemos aqui o reverendo Carlos Henrique, ele que é amigo desta igreja já há muitos e muitos anos, é um amigo nosso em particular. Ele tem lá no Facebook uma foto, né, ainda eu muito novo, né, perdi os cabelos brancos, e sempre no coração nosso esse amado irmão habita. E é uma alegria imensa recebê-lo. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana em Caraí, Niterói. E semana passada nós tivemos a alegria também de receber o pastor Walter, lá de Cariacica, em Espírito Santo, muito amigo dele também. E foi uma alegria tê-lo em nosso meio, trazendo-nos também uma mensagem. Mas vamos passar a palavra ao pastor Carlos Henrique, porque agora é o banquete espiritual. Depois nós vamos ter a parte social, que é um bolo de amêndoas que nós temos ali com sorvete, mas o melhor banquete é esse banquete agora. Nós vamos ouvir a santíssima palavra de Deus ao nosso coração. E após, o coral estará louvando a Deus e ao término nós teremos também uma poesia aqui falada pela nossa irmã Cimeia. Amém, irmãos? Quero saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Também trago um abraço da Igreja Presbiteriana Betel, em Niterói. Nosso conselho abraça essa amada igreja e a parabeniza pelos seus 54 anos. Quero também dizer aos amados irmãos que foram tantas pessoas na parte da manhã, além do conselho, é claro, pedindo para que eu transmitisse um abraço à igreja, e em especial ao reverendo Miguel Elias. Muitas pessoas que conviveram com ele nesta caminhada toda, expressando o amor, o carinho para com ele. E da minha parte não é diferente. Eu conheci o reverendo através do pastor Glauter, reverendo Glauter. Nós somos amigos, né? Profundamente amigos. Inclusive, tive o prazer de ser padrinho do casamento do reverendo Glauter com a Andréia. E nesse convívio eu conheci o reverendo Miguel Elias, quando eu ainda era seminarista. E digo a vocês que ele foi a primeira pessoa a me dar uma oportunidade para pregar a palavra. Nós tínhamos amizade com Glauter, ele conhecia bastante o Glauter. Glauter também se converteu através da vida e da amizade com o reverendo. E aí o que ocorreu, irmãos? Eu tive a chance de vir aqui pregar em algumas oportunidades, uma vez na parte da manhã, depois, mais à frente, eu vim à noite. E quando eu vim à noite, isso deve ter aproximadamente uns 18, talvez 20 anos, não tenho certeza, quase 20 anos, né? Por aí. Os meus 2 filhos, pequeninos ainda, um pequenininho pelo braço e o outro no colo, né, que é a Esther. E hoje eu me alegro em Deus porque eles estão aqui entre nós. E eu queria até pedir para que, eu sei que ninguém gosta de ser apresentado, ainda mais quem é jovem, né? Mas que pelo menos levantassem a mão assim, ó, para a gente saber, ó, quem eles são, né? Esdras, meu filho, e a Esther também, muito amada. E, irmãos, aconteceu de tudo naquele dia para eu chegar aqui. E eu estava ali agora me lembrando dos detalhes, que eu não vou contar para vocês os detalhes. Mas hoje, quando eu olho e os vejo crescidos, o meu coração se enche de alegria. E também abrigo no peito uma imensa gratidão pela pessoa do reverendo Miguel Elias, pelo seu significado, pelo seu apoio, pelo seu encorajamento para com a minha vida também. Também está aqui conosco a minha esposa, Ângela Cavalcante. Deus é bondoso, é generoso, não me deixou só, apesar de mim, né? Então, Deus foi bom comigo. Também está aqui a Vitória, que também é uma jovem, amiga da minha filha, certo? E um grande amigo também aqui presente, que é o TG, amigo de longa data,
padrinho do meu casamento, um irmão de todas as horas, de todos os momentos. Então, me faço acompanhar de cada um deles e eu estou muito contente por esta noite, pela grande oportunidade que eu tenho de abrir a palavra e falar ao coração dos amados irmãos. Queridos, eu separei um texto nesta noite porque, pensando em igreja, nós não pensamos em apenas numa estrutura física. Quando nós pensamos em igreja, nós pensamos, obviamente, em Deus, em primeiro lugar, mas nós também pensamos em pessoas, homens e mulheres. Eu vi aqui quando o pastor pediu para que uma das irmãs fundadoras ela fizesse uma oração. E, obviamente, isso não pode ser dissipado, isso não pode ser apagado, isso tem que estar na nossa lembrança e na nossa memória. Então, a igreja ela é composta de pessoas. E na noite de hoje, eu quero retratar e falar um pouquinho sobre dois personagens bíblicos, de maneira condensada, de dois personagens bíblicos muito caros ao meu coração. O primeiro deles é o apóstolo Paulo. E o segundo personagem, ele tem um nome um pouco diferente, que eu acho que ninguém aqui teria coragem de colocar no filho. Epafrodito. Não é verdade? Então eu queria ler com vocês nesta hora apenas alguns versículos do capítulo 2 de Filipenses, versículos de 25 a 30. Filipenses, capítulo de número 2, versículos de 25 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque o vistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos pedir agora, Pai, por iluminação, que o teu Espírito Santo nos conduza e possa nos levar a falar de maneira clara aquilo que o Senhor já colocou em nosso coração. É assim que nós te agradecemos, Pai, e te suplicamos, porque o fazemos em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, primeiramente eu queria falar a respeito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve esta que é conhecida como a Epístola da Alegria. O apóstolo Paulo estava encarcerado. Ele estava numa prisão domiciliar, mas ainda assim uma prisão. O apóstolo Paulo é alguém que nós apreciamos tanto, porque ele era um líder, mas um líder, acima de tudo, um líder que tinha um coração que pulsava, alguém sensível, alguém que amava e que olhava para o outro, primeiramente encontrando as suas qualidades e virtudes, antes de olhar os defeitos e fragilidades. Então, era um líder maiúsculo, um líder que era capaz de enaltecer e observar o que havia de bom no outro. Eu digo para você nesta hora, como nós precisamos disso cada vez mais. Mas também diria a você que é na igreja onde nós encontramos esta possibilidade de forma amorosa olhar para aquele que se achega a nós, que começa a trilhar o caminho do Senhor e ver nele, observar as suas virtudes, as suas competências e ter a condição de encorajá-los. E o que eu acho lindo no apóstolo Paulo, nesta carta belíssima que ele escreve de uma maneira primorosa, é que ele usa algumas expressões do coração. Ele diz, por exemplo, que recorda daqueles irmãos. Ele tinha recordação
daqueles irmãos. O que significa dizer que ele travou um relacionamento com aqueles queridos irmãos e que passou outra vez por ele, pelo seu coração, recordar, passar de novo pelo coração as lembranças vividas com aquelas pessoas tão amadas e tão estimadas. E eu fico pensando na relação entre vocês, uma igreja com 54 anos de organização. Eu fico pensando, quanta coisa linda já aconteceu aqui. Quanta coisa bela, quanta história para contar. E o apóstolo Paulo, ele diz ainda algo muito singelo. Ele diz que ele traz no coração. Trago no coração a cada um de vós. Então veja que é um líder que não é um líder que olha para a igreja como se ela fosse meramente uma instituição. Ele olha para a igreja como um organismo vivo. Ele olha para a igreja e contempla pessoas que ele pôde anunciar a Cristo, que ele pôde dar a conhecer o Evangelho. E na sequência, o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito do exemplo de Cristo, um exemplo de abnegação, um exemplo de entrega, de amor, de humilhação. Mas ele não para por aí, porque talvez alguém pensasse, falar em abnegação de alguém que é divino não seria tão difícil. Mas ele fala sobre si mesmo também. Ele fala sobre sua entrega, sobre a sua luta em prol do Evangelho. Na sequência, ele vai falar também sobre Timóteo. Então, mostrando que a boa espiritualidade, ela pode ser vivida entre nós e ela é possível, independentemente da atividade que nós exerçamos na sociedade. Então, é possível ser espiritual. Não é algo tão longínquo, algo apenas para super-heróis da fé. É algo para pessoas como eu e você. Gente que chora, gente que sua, gente que chora, gente que se alegra. Gente que tem sonhos para com a vida. E aí, meus irmãos, depois que ele fala de Timóteo e apresenta também Epafrodito como um grande exemplo de humildade e abnegação, ele agora vai falar mais detidamente, em alguns poucos versículos, a respeito de Epafrodito. E aí eu queria que você pensasse comigo uma coisa importante agora. Quem foi Epafrodito? O que seu nome significava? Qual é a importância que ele tem para mim e para você em 2022? Qual a importância que ele tem para mim e para você, para nós que estamos aqui hoje, nos 54 anos da Igreja Presbiteriana do Paraíso? Eu diria para você que ele é um exemplo de espiritualidade das mais belas. Uma pessoa que foi capaz, assim como tantos de vocês aqui, de abrir mão da própria segurança, da sua tranquilidade para servir a Deus e para amar o próximo. Alguém que se arriscou, alguém que doou. E eu tenho certeza que a Igreja Presbiteriana do Paraíso está hoje aqui de pé, bem conduzida, porque homens e mulheres fizeram o mesmo. Se doaram, se entregaram, se empenharam para que essa igreja pudesse estar trazendo uma grande influência ao bairro do Paraíso, bem como a São Gonçalo. Que coisa boa. E aí o texto diz, veja comigo o versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão. E aqui eu preciso destacar uma coisa importante nesta noite. Para o apóstolo Paulo, Epafrodito não era nada menos do que um irmão. E esse sentimento precisa estar abrigado em nosso peito e também na nossa memória, que os nossos irmãos, embora falhos, imperfeitos, eles são nossos irmãos. Esse sentimento precisa estar realmente vigorando entre nós e precisa estar permeando as nossas relações. Nós somos irmãos em Cristo e isso tem um profundo valor. Eu preciso olhar para você e você para mim como irmão. Isso fala de fraternidade, isso fala de sentimento, isso fala de amor. E o texto prossegue a nos dizer, irmãos, vejam comigo, ele diz ainda para nós, olha só, julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Primeira coisa que eu diria aqui, o apóstolo Paulo, ele, embora sendo autor das 13 cartas, 13 epístolas, alguns até pensam que ele escreveu também Hebreus, mas não temos certeza.
Então, 13 cartas. Um homem que era o grande líder do cristianismo. Este homem, ele olha para os demais como cooperadores. O que tem a ver isso, pastor? A palavra muito conhecida entre nós, no grego, se, já ouviram essa expressão? Então, quando duas ou mais pessoas trabalham em prol de um objetivo. O apóstolo Paulo, mesmo sendo o grande líder do cristianismo, ele entendia que a obra de Deus não é feita por apenas um homem. Ele entendia que o esforço comum era que possibilitava o crescimento e o surgimento de uma boa igreja. Então, Paulo, ele contemplava o outro como cooperador. Ele não era mais do que ninguém. Ele também era um servo. Ele também era um instrumento da parte de Deus. E depois de falar que ele entendia e via Epafrodito como um cooperador, ele também fala que ele era companheiro de lutas. Eu pergunto a você nesta noite, você tem aqui dentro um companheiro de lutas? Não precisa responder, é uma pergunta retórica. Você tem um companheiro de lutas? Eu diria para você, todos nós precisamos de companheiros de luta. Eu diria para você, não existe um lugar melhor para se encontrar verdadeiros companheiros de lutas do que a igreja. A igreja é o melhor lugar para nós firmarmos verdadeiras relações de amizade e amor, de companheirismo para todos os momentos. Momentos de alegria e também nos momentos mais difíceis da vida. É triste quando nós vemos pessoas que não têm ninguém para comemorar com elas o aniversário, por exemplo. É igualmente triste quando a gente percebe também que nos momentos de agruras, de tristezas, nós encontramos muitas pessoas solitárias, sozinhas, sem amigos. Então, quando o texto fala que Epafrodito era companheiro de lutas, Paulo reconhece que a vida não é composta apenas de momentos de honrarias, de aplausos e de reconhecimento. Nós temos momentos de tristeza e nessas horas nós precisamos de verdadeiros irmãos. E glória a Deus, porque na igreja nós encontramos pessoas assim. E o texto prossegue a nos dizer, meus amados irmãos, veja comigo, o texto diz, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. A expressão aqui, mensageiro, a ideia é a ideia de um apóstolo. Como assim, pastor? Apóstolo não são os 12 e talvez mais um ou outro? Sim, verdade. Mas também nós encontramos na igreja primitiva aqueles que eram apóstolos da igreja. Eles não eram apóstolos de Cristo, eles eram apóstolos da igreja. Eles atuavam como missionários, cumprindo tarefas específicas. Então, este homem chamado Epafrodito, ele recebeu uma missão muito honrosa da igreja, de ir assistir a Paulo e levar também donativos, uma oferta para Paulo. Uma tarefa de confiança que não poderia ser entregue a qualquer pessoa. A igreja entendia que Epafrodito era a pessoa competente para realizar tal tarefa. E por isso ele recebeu tal incumbência. Porque era um homem cheio de Deus, era um homem com um coração maravilhoso. O seu nome, que significa amável, tem tudo a ver com a sua personalidade, com o seu jeito de ser. Ele era alguém profundamente sensível. Era alguém que estava na obra de Deus, mas por inteiro. Era assim que ele vivia a sua espiritualidade. E quando nós olhamos para o texto vai dizer, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. E aqui eu vejo uma outra coisa muito importante que nós encontramos na igreja, e eu tenho certeza que não é somente aqui no Paraíso ou na Betel, mas nós encontramos sempre nas igrejas solidariedade, amor e também um sentimento de colocar o nosso coração no sofrimento alheio. Então, se alguém passa por necessidade, a igreja, mesmo não sendo uma igreja rica, como Filipos, esta igreja, ela é capaz de ser solidária com aquele que sofre e atende em suas necessidades. E o atende em suas necessidades. Mas é interessante observar que no versículo 26,
O texto vai usar uma linguagem profundamente do coração. Vai dizer, visto que ele tinha saudade de todos vós. Irmãos, você está sentindo saudade hoje de alguém? De algum irmão que não esteja aqui por algum motivo? Você está lembrando de alguém nessa hora? A nossa espiritualidade, ela permite que nós tenhamos saudade. Que nós lembremos de pessoas. Que nós lembremos dela porque elas marcaram a nossa vida, marcaram a nossa história. E precisamos ser generosos para lembrar dos atos de amor que nós tivemos de consideração na igreja. E ele fala, veja comigo, visto que tinha saudade de todos vós e estava angustiados porque ouviste que adoeceu. Epafrodito agora vai mostrar para nós algo muito interessante. Ele não vai ficar preocupado com a sua própria reabilitação, com a recuperação da sua saúde pela sua própria saúde. Vai ficar preocupado porque ele tomou conhecimento que os seus irmãos de Filipe estariam possivelmente tristes por conta da sua enfermidade. Ele se dispôs a fazer uma viagem de mais de 1.000 quilômetros. Alguns estudiosos chegam a dizer que foram 1.300 quilômetros até Roma, para estar com Paulo, para assistir Paulo. E ele o faz, e coloca em risco a sua própria integridade física, e acaba adoecendo nesse percurso. E o texto nos mostra que a sua tristeza não foi uma tristeza por conta da sua própria enfermidade. Ele não estava pensando em si mesmo. Ele não era alguém autocentrado. Ele não estava buscando servir a Paulo porque quisesse ficar evidente no meio da igreja. Ele agora se preocupa porque ele percebe que aqueles irmãos tão amados e queridos da sua igreja lá de Filipos poderiam estar sofrendo por conta da sua própria enfermidade. Que coisa linda. Sabe onde a gente encontra isso, irmãos? Dificilmente no mundo. Mas dentro da igreja, nós encontramos tal empatia, nós encontramos tal consideração. E isso é para nós digno de nota. Nós não podemos deixar de reverenciar a igreja, mesmo em dias que a igreja vem sendo profundamente atacada nas mídias sociais. A igreja ainda é o lugar para se estar. A igreja exerce um papel fundamental na sociedade. E isto não é de agora, é desde a igreja primitiva. E nós precisamos colocar, de fato, a igreja onde ela deve estar, influenciando a sociedade e mostrando para o mundo que os valores de Cristo precisam vigorar no meio da sociedade para que aí sim nós tenhamos uma sociedade mais justa. Porque, caso contrário, eu não acredito. Por isso o Evangelho é a nossa tônica, é o centro da nossa mensagem, é aquilo que nos apaixona, que nos leva a falar, que nos faz vibrar com as verdades aqui expostas. Um homem que não estava preocupado consigo, mas se preocupava ao saber que os irmãos poderiam estar sofrendo por conta da sua enfermidade. E o texto prossegue a nos dizer, veja comigo, com efeito, adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E aqui a habilidade de Paulo ao escrever, um homem profundamente espiritual, mas um homem também de uma sabedoria intelectual incrível. Porque as duas coisas, elas não são excludentes uma da outra. Elas são igualmente importantes. E nada tão lindo e maravilhoso quando nós encontramos uma pessoa cheia de Deus, mas também cheia de conhecimento e intelectualidade. Ele vai trabalhando as ideias, burilando as ideias com muita sabedoria, porque ele queria trabalhar algo no coração dos irmãos de Filipos. E aí veja comigo uma outra coisa. O texto vai nos dizer assim, com efeito, adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo estava encarcerado.
uma prisão domiciliar, mas encarcerado. Paulo, ele também neste momento, ele recebe o apoio de Epafrodito. Já pensou? A situação já está difícil. E vem alguém para te ajudar. E esse alguém que vem para te ajudar acaba adoecendo e de repente morre. Que coisa triste. Tem alguma coisa acontecendo comigo, meu Deus, o que vão pensar? Até aquele que veio me ajudar acabou ficando doente. Se fosse aqui no Brasil, um país tão místico, eu dizia assim, tem alguma coisa aí sobre você, alguma influência maligna, negativa. Mas só que Paulo não via assim na espiritualidade dele. Epafrodito também não. Eles não falam que a enfermidade que ele acabou adquirindo fosse algo provocado pelo diabo. Muito pelo contrário. Ele não fala isso. Mas uma coisa é certa, Paulo, ele está pensando assim, se este homem morresse, eu teria ainda mais tristeza. Aquilo que eu já estou vivendo, que é tão difícil por amor ao Evangelho. E agora, aquele que vem me ajudar, acaba morrendo. Graças a Deus, isso não aconteceu com o Epafrodito. E o texto prossegue a nos dizer assim, por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis. Você já sentiu em algum momento na sua vida a alegria por ter encontrado ou reencontrado em algum momento uma pessoa preciosa que você amou, que foi importante para você? Irmãos, já aconteceu comigo. Eu lembro de um dia que eu era bem jovem ainda, talvez da idade do meu filho mais ou menos, e de repente, irmãos, eu estava em casa acabrunhado, entristecido, sem muitas perspectivas. E naquela hora bateu a minha porta um dos irmãos mais caros que eu tenho, juntamente com o TG, que é o Paulo de Tarso. Quando o Paulo de Tarso bateu a minha porta e eu abri e vi que era ele, eu parecia um ator de novelas. Porque aquele semblante que estava caído, entristecido, para baixo, desalentado, ele se transformou como num passe de mágica. Quando eu ouvi, Paulo, tudo bem, meu querido? Uma nova alegria brotou no meu coração. Entra, vamos conversar, vamos tomar um café. E ele entrou, a gente pôde conversar, e ele foi embora, e a alegria permaneceu no meu ser, no meu coração. Esses reencontros maravilhosos. E o apóstolo Paulo sabia da importância dos encontros. E dos encontros com pessoas amadas e que se prezam. Ele sabia que a chegada de Epafrodito de volta a Filipos traria um novo alento aos irmãos. Tranquilizaria aqueles irmãos tão amados e queridos. Por isso essa epístola é a epístola da alegria. Porque ela fala de dor e fala de sofrimento. Mas ainda assim ela fala de alegria. Isso mostra para nós que a alegria cristã ela está muito além da mera perspectiva humana de que tudo tem que estar muito bem para que a gente viva uma vida com contentamento. Nós nos alegramos apesar das lutas e desafios que nos estão propostos. E o texto prossegue a nos dizer assim, veja comigo, versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Paulo teria que mandá-lo de volta. Talvez isso não fosse tão bom para Paulo, num certo sentido, mas por outro, era muito importante que ele o fizesse. E isto mostra a grandeza do líder. O líder não está preocupado meramente consigo. Ele tem uma visão muito mais ampla, muito maior. Então é por esse motivo que o apóstolo Paulo, ele mesmo precisando da companhia de Epafrodito ali, ele resolve mandá-lo de volta, porque assim os irmãos de Filipe estariam mais tranquilos e contentes. Meus irmãos, que grandeza, que beleza, esse texto tão bem escrito, e mostrando também a altivez de espírito de um líder maiúsculo como o apóstolo Paulo. E isso aponta para a realidade, que dentro do seio da igreja, nós temos a total possibilidade de vermos surgindo lideranças, tanto de homens como de mulheres, que vão contribuir significativamente para o nosso mundo.
Que coisa boa saber que existe um potencial imenso, porque todos nós nascemos de novo, todos nós amamos a Cristo, todos nós não estamos contemplando apenas o nosso umbigo, nós não estamos autocentrados, mas nós temos uma visão para além. E essa é a grande diferença da nossa espiritualidade. Ela não é apenas um ritual, ela não é apenas uma sequência de práticas vazias, que quando chegamos lá fora não tem mais sentido e significado. Não, para nós não. Aquilo que nós vivemos aqui precisa desembocar numa realidade vivida na estrada, na existência de cada um de nós. Conta-se a história que um pastor perguntou à sua congregação, numa pergunta retórica: meus irmãos, qual é o lugar mais sagrado do templo? E obviamente vocês sabem que não há lugar mais sagrado nem menos sagrado, tá? Só para adiantar. E quando ele faz essa pergunta aos irmãos, de repente lá atrás uma irmã levantou e disse: para mim o lugar mais sagrado do templo é o púlpito, porque é no púlpito que o pastor expõe a palavra de Deus. E ele ouviu a irmã. Daqui a pouco um outro irmão levantou-se e falou: para mim são os bancos. E ele perguntou: por que os bancos? Porque nos bancos estão assentados os santos, os eleitos de Deus. E ele ouviu também. E aí veio a resposta dele, depois de algumas opções de vários irmãos. Ele disse assim: meus queridos, o lugar mais santo do templo não é nenhum desses lugares. Não é o púlpito, não é também os bancos, não são os bancos. E todo mundo, então qual é o lugar mais santo do templo? Embora eu já tenha explicado a vocês que não existe lugar mais santo nem menos santo, tá bom? E aí, nesta hora, ele fala: o lugar mais santo do templo são as janelas. E aí todos perguntaram: mas pastor, por que as janelas? E ele respondeu: porque são as janelas que nos indicam que aquilo que nós vivemos aqui, aprendemos aqui, que é tão importante e tão significativo e caro ao nosso coração, precisa ser existencializado, vivido lá fora, nessa dimensão. Então a janela aponta para a realidade que tudo de belo que nós aprendemos e rico precisa ser incorporado no dia a dia da nossa existência. E aí, meus irmãos, o texto prossegue nos dizendo assim, veja comigo, olhe para a sua Bíblia, versículo 29, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Algo muito importante no versículo 29. Paulo diz que Epafrodito deveria ser recebido com toda alegria e que também ele deveria ser honrado e que homens como ele deveriam ser honrados. E aí eu vou dizer para você uma coisa muito importante, que nem sempre a gente pensa sobre ela. O que é? Em primeiro lugar, eu diria para você que a glória só pertence a Deus, mas a honra pode e deve ser conferida a homens e mulheres valorosos. Isso nós não podemos esquecer. E o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é nós honrarmos sinceramente aqueles que são merecedores de honra. Pessoas que dão, que deram e que continuarão a dar uma contribuição valorosa e significativa à igreja e ao mundo também. Isso é importante que pensemos. E o texto nos fala, então, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. E por que Paulo está falando isso, gente? Você tem uma ideia? Paulo está falando isso por um motivo muito claro. Ele, por não ser bobo, ser um grande líder, ele sabia que aquele irmão Epafrodito poderia voltar para Filipos com uma coisa na cabeça. Eu fui comissionado para uma tarefa e eu não levei a cabo. Eu não consegui concluí-la como eu deveria. Eu fracassei, eu adoeci. Como é que vai ser quando eu chegar lá? As pessoas vão dizer, ele não cumpriu a tarefa que a igreja determinou que ele fizesse. Poderia pensar assim? Não poderia? E o apóstolo Paulo sabia também que algumas pessoas poderiam dizer,
a gente escolheu a pessoa errada. Ele acabou adoecendo e não cumpriu a tarefa de cuidar do apóstolo Paulo como ele deveria fazer. Então, o líder maiúsculo que Paulo era, tem a capacidade de prever essas coisas e preparar todo o caminho para que quando ele chegasse de volta, ele pudesse ser recebido com muita festa, com muito amor, com muita alegria. E são essas coisas que nós precisamos fazer também entre nós. Nós precisamos ser um povo, como o povo do Antigo Testamento, como o povo do Novo Testamento, o povo da alegria, o povo da festa, o povo da celebração. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para celebrar os 54 anos da Igreja Presbiteriana do Paraíso. E nem mesmo a pandemia nos impediu de fazê-lo, porque as nossas esperanças, elas são grandiosas em Deus. E para a gente finalizar, o texto vai dizer assim: visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O verso 30, ele pode dar a ideia que a igreja de Filipos tinha falhado com Paulo, mas não. Esta igreja era uma igreja amiga, era uma igreja solidária, que mesmo não tendo todos os recursos, foi uma igreja que em diversos momentos esteve ao lado do apóstolo em suas necessidades. E eu tenho certeza que, além da atuação do Espírito Santo, Paulo foi tão primoroso ao falar e ao escrever aqui, porque ele estava entre amigos. Eu diria para você nesta noite, talvez Deus tenha me dado a graça de explicar esse texto da forma que eu o fiz, porque eu estou nesta noite diante de amigos, diante de irmãos, diante de um pastor que me apoiou durante a minha caminhada. Então, quando nós estamos diante de amigos, a gente se sente à vontade para abrir o coração e para falar das coisas preciosas que Deus tem nos ensinado através do estudo da sua palavra. E que nesta noite nós possamos pensar em Epafrodito e em Paulo. Dois homens, dois instrumentos de Deus. Mas pensando especificamente em Epafrodito, que é menos conhecido, eu diria para vocês, você tem sido como Epafrodito para alguém? E alguém tem sido para contigo como Epafrodito? É uma pergunta que eu faço. E se você tiver alguém assim na sua vida, valorize, ame e respeite. E se você ainda não é para com alguém como Epafrodito, que você possa ser a partir de hoje. Porque como a igreja precisa de irmãs e irmãos, à semelhança de Epafrodito. Que Deus vos abençoe rica e copiosamente, em nome de Jesus.